Gracinha, Não, gostei. ainda bem que a capitã não é chefe, né? Ei, tá faltando o Renato. Renato está faltando. Ele estava aí, na confusão aí, ele saiu. Não, Renato está aí, só está tá bem calado. no meio, ó. Renato está aí, só está calado. Então tá fechado o microfone dele. Eu não estou vendo aqui na Nossa, tela. José Ok, Antônio, a leitura, José Antônio, você está em condição de fazer? Estou sim, estou preparado. Deus te abençoe, Posso te começar? ampare. Amém, Pode, amém. Deus. Bom dia, Ana. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia para todos. Deus com todos conosco e sempre, nos dando saúde e paz. É o que precisa. Agradecer é a melhor maneira e é mais eficaz de merecer. Pedir é a maneira mais eficaz de merecer. Pedir é a contingência maior de quem precisa. O homem é o permanente mendigo de todas as necessidades que fazem do tempo, a paciência de Deus e do espaço esse grande armazém de misericórdia divina. Os homens pobres pedem sempre alguma coisa aos ricos, mas todos eles, pobres e ricos, vivem a suplicar tanta coisa ao Pai Criador. Todos precisam, todos reclamam, todos recebem. É muito importante saber agora de você. Pediu e recebeu. Lembrou-se de agradecer? É isso aí, meus irmãos. Meus queridos irmãos, essa prece me parece que tem tudo a ver, aliás, essa leitura preparatória tem tudo a ver com a prece que eu estava idealizando fazer. Mas vamos aproveitar os irmãos do grupo nesse momento e vamos elevar as nossas vibrações ao Mestre Jesus, nesse pedido que Zé Antônio falou, e vamos pedir a espiritualidade amiga que direcione essas nossas emanações para o nosso irmão Zé Antônio. Zé Antônio que se deparou aí com um nódulo desagradável, mas que na próxima segunda-feira começa tratamento, está tudo sob controle, graças a Deus, porque Graças a Deus. O próprio Jesus diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis, só aquilo que a gente pode carregar. E, com certeza, ele precisa passar por essa experiência que não deixa de ser enriquecedora, apesar de constrangedora e difícil, mas vamos elevar os nossos pensamentos dizendo: agradeço a Jesus, nosso Senhor, a proteção, o auxílio e graça recebidos no dia de hoje, e rogo-me conceda a graça maior, de poder concluir na vida presente o aprendizado de que careço para alcançar a luz espiritual que me elevará à categoria de Espírito de Deus. Rogo a Jesus, nosso Senhor, que abençoe os meus passos e me ilumine o caminho para que eu possa percorrê-lo com harmonia e segurança. Rogo a Jesus, nosso Senhor, paz e luz para mim, assim como para todos que me são caros e também para os meus inimigos, a fim de tê-los um dia como amigos e reunidos possamos elevar os nossos agradecimentos ao Senhor. Rogo a Jesus, nosso Senhor, luz e amparo para meus irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos hospitais e em seus lares ou os abandonados, para os doentes mentais e os encarcerados, para os famintos e os que vivem ao léu, para que possam receber de mãos dadivosas a assistência de que necessitam, bem como o amparo espiritual. Rogo finalmente a Jesus, nosso Senhor, proteção e luz para todos os meus irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a sua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando a implantação do reino de Deus na Terra. Com essa rogativa que colocamos aos pés do Mestre Jesus, pedimos as suas bênçãos e a sua proteção para todos nós, extensivo com todas as nossas boas intenções, com os nossos elevados pensamentos, particularmente o nosso irmão Zé Antônio,
Que Nossa Mãe Maria Santíssima, através do irmão Zé Tavares, possa conduzir a assistência que ele seja necessitado, seja merecedor, e que na infinita misericórdia divina possa ocorrer. Muito obrigado, meus queridos irmãos, que Deus nos cubra de bênção e paz, e vamos com Jesus, Sival. Assim seja. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 31. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material ou moralmente? Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Terminado, meu irmão. Quer dizer alguma coisa a respeito do texto, Sival? Esse texto é simplesmente fantástico, né? Eu deixo para os outros irmãos comentar. Sugiro o seguinte, devido ao adiantado da hora, a gente poderia passar direto para o texto do estudo, porque a gente já tem conhecimento desses textos do Evangelho, e pedimos nossas escusas aos irmãos espirituais que foram trazidos para ouvir o Evangelho, mas nos parece que o texto é autoexplicativo. Se os irmãos concordarem, vamos passar diretamente lá para o capítulo 16 dos médios especiais. Da minha parte, sim. Amadeu, essa parte a gente leu na outra. outra, não foi? Foi. Tem que passar, né? Essa parte foi a última leitura que nós fizemos. Geralmente ele faz essas leituras e deixa os comentários para a seguinte, só para a gente se situar onde nós estamos, né? Quer fazer a leitura, minha querida? Helena. Vai, Helena. Tá bom, eu faço bem rapidinho. Os médios excitadores, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Eu vou dar um exemplo plástico para a gente passar para o próximo slide. Veja bem, nas reuniões de estudo mediúnico, na prática mediúnica, muitas vezes o médium está envolvido perispiritualmente por um irmão espiritual, mas não eclode a manifestação propriamente dita. Aí vai lá o seu Renato da vida, vai lá e aplica um passe naquele médium que está envolvido mediunicamente. É como se ele fosse aprofundar o recurso mediúnico do médium, e aí eclode a manifestação. Em outras palavras, é o que está acontecendo aqui. Esses médios excitadores vão lá, impõem as mãos, aplicam um passe, direcionam seus pensamentos, aumenta o potencial do médium, estabelece uma vinculação mais estreita entre o espírito comunicante e o médium, aí ocorre a manifestação. E nós estamos tratando aqui de psicografia, ok? Ele está dizendo aqui que esse fenômeno de excitar o outro é mais magnético do que mediúnico propriamente dito, mas ocorre, né? Ok, minha gente? Vamos passar para o próximo. próximo. Helena, saiu? Ela está brigando aqui com o computador dela, mas vai sair. Hoje está uma beleza, né? Olha para aí, ó. Muito bem. Bom, esse aqui a gente já tratou em outras oportunidades, porque, na verdade, é bom a gente lembrar o seguinte: nós estamos recapitulando agora
os atributos dos médios, que nós já vimos lá a mediunidade correspondente a esses atributos. Nós estudamos lá atrás a mediunidade de efeito físico, etc, etc, etc. E agora nós estamos falando dos médios que têm esses recursos para que aqueles fenômenos possam ocorrer. Aí ele está falando aqui, médios audientes, os que ouvem os espíritos, médiuns falantes, aqueles que, sob a influência do espírito, se comunicam, e médiuns videntes, aqueles que vê os espíritos na reunião mediúnica. Nós já Também, vimos esses textos. Nós já vimos esse esses textos. nós também demos olhadinha na reunião passada, viu, Matheus? Exatamente. Pode Tá puxar certo. lá, dona Graci. Muito bem. Aí estão os médios inspirados, né? Aqueles a quem quase sempre, malgrado seu, os espíritos sugerem ideias que relativas aos atos ordinários da vida, que é com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Esses médios inspirados, eu lembro de uma certa vez, eu estava vendo televisão, e aí o Raimundo Fagner, aquele cearense bom de voz, ele estava sendo entrevistado. Aí a moça, a entrevistadora, perguntou, mas Fagner, como é que você faz essas letras e, de repente, coloca essas músicas tão bonitas, tal? Ele disse, não, é algum fenômeno mediúnico, você tem alguma inspiração? Ele disse, não, eu estou assim, quando menos espero, me vem a vontade de escrever, eu escrevo, outra vez vem a música, depois vem a letra, mas, na verdade, não tem nada a ver com inspiração, não, meu Deus. É a pura inspiração. Pode vir tudo de uma vez, pode vir um de cada vez, e você está, do nada, aparece na sua mente, você traduz lá. Como é que a gente pode chamar isso a não ser inspiração? É exatamente isso, a inspiração. É igual aquela leitura lá do Evangelho, né? Que ele está no deserto, faltando a água, mas ele acha que não foi inspirado, ele acha que foi ele mesmo. A ideia foi dele. É A ideia foi dele. No popular, Wagner é um ignorante espiritual. Com certeza, né? Bom, essa questão dos médios inspirados. Depois tem os médios de pressentimento. Pessoas que, em todas as circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Todos nós, eu acredito que todos nós já vivemos a experiência do pressentimento. Geralmente, dizem que é o nosso anjo guardião, um anjo de guarda que está ali tomando conta da gente. A gente vai fazer... Dona Graci já deu vários exemplos disso. Vai fazer uma coisa, aí de repente diz, não faz não, não faz isso não vai dar certo não. Vai para um lugar, diz, não vai por aí não, vai por aqui. Aí quando você insiste, você bate com os burros na água. Mas quando você faz o contrário, aquela nova sugestão que aparece, o pressentimento, ou melhor, a inspiração que aparece, aí depois você toma conhecimento. Se tivesse ido por ali, teria ocorrido coisa. Não é isso mesmo, senhor Renato e companhia? Realmente isso também nós já comentamos aqui, o pressentimento, né? Quem tiver alguma dúvida, vamos levantar a mão, que a gente pode até conversar um pouquinho. É aquela questão, antes, vamos dizer, eu tenho um sentimento, vou ter um sentimento lá no futuro, já estou prevendo agora que vai haver aquele sentimento. Isso aí é normal, é que se pode escutar. Isso é questão de mãe, a mãe sente que o filho vai ter algum problema, aquele problema. Agora você já contou histórias da senhoria da escada, ela já contou essa história, e todos nós temos a condição de saber quando é um pressentimento. Isso é uma realidade, tá certo? A gente já comentou isso na aula passada, inclusive, o Amadeus deu exemplo até do Fagner. Muito bem, tá bom. Eu só tenho ele mesmo, né? Bora lá, gente. Vamos lá. Médios proféticos. Certo. Variedade dos médios inspirados ou de pressentimento recebe permitindo Deus, com mais precisão do que os médios de pressentimento, a revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para instrução destes.
Se há profetas verdadeiros, mas ainda os há falsos, que consideram revelações os desvaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros que, por ambição, se apresentam como tais. Veja-se o livro dos Espíritos, questão 624, sobre as características ou os caracteres do verdadeiro profeta. Olha, Jesus chama atenção para os falsos profetas, quando ele diz que eles corriam e falavam das suas imaginações, do que passava em suas cabeças, né? Falavam em nome de Jesus, mas nunca ouviram a palavra de Jesus. Eles simplesmente diziam que tinham sonhado e, portanto, inventavam coisas para ganhar dinheiro, para ser agradável, iludir as pessoas, porque geralmente dizia aquilo que não ia acontecer e era exatamente o que acontecia. Agora, claro, os médios proféticos existem, inclusive Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, tem todo um capítulo dedicado ao horizonte profético, que é exatamente os profetas que deram base ao Velho Testamento. Moisés é a base de tudo isso, ou seja, é o expoente daquele período, daquela época, porque foi intermediário entre os espíritos superiores e os humanos, trazendo os 10 mandamentos, que no entendimento deles era Deus, mas Deus nos comunica com a gente, são os benfeitores, aquilo que Sócrates chama os deuses somos nós. Portanto, Renato Martins com a palavra. Apenas a questão aqui, na 624, eu estou como Lula. Já estou aqui com a pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Aí Kardec diz o seguinte: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. E possível é que Deus se sirva da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Essa é a questão 624. Olha, em relação a questão dos profetas, nós sabemos que, se nós pegarmos o Velho Testamento, nós vamos encontrar seus 17 profetas. Tem 5 que tem mais algo mais profundo, uma certeza maior daquilo que realmente eles vieram trazer aqui na face da Terra. Então, nós sabemos que nos dias tem os profetas também, muitos procuram transmitir algo que eles têm de um futuro. Os médios que tinham essa condição de dizer: olha, vai acontecer algo maravilhoso com você. Não sabia o que era. Quando chegava lá na frente, eu olhava assim e acontecia algo que achava incrível, porque eu já sabia que ia acontecer. Então, que traz... Isso é questão dos amigos espirituais evoluídos, através de médios, tá certo? Que tem essa condição. Eles não adivinham a nossa vida, o nosso futuro, mas eles sabem das tendências e acontecimentos que podem acontecer no futuro. Então, é por isso que ele diz que realmente é muito interessante a comunicação dos médios. Vamos passar para Francisco. Ô, Renato, antes de passar para os demais irmãos, só corroborando com as suas explicações, diz a espiritualidade que esses médiuns, quando dormem, são levados a planos espirituais superiores, mais elevados, e ali eles recebem as instruções e a incumbência de divulgar o que eles receberam. E aí, por isso, muitos dizem que sonhou e etc. Na verdade, ele não tem essa inspiração em estágio de vigília, ele tem no desdobramento, no contato que estabelece com os benfeitores espirituais. E assim como nos sonhos, muitas vezes você passa a noite todinha sonhando, de manhã você quer lembrar, não lembra de nada, você está quebrado, cansado de trabalhar e não lembra de nada. E às vezes você tem lampejo de
plena memória do que aconteceu, como se você estivesse vivendo o momento atual. Seria isso que acontece com os médios profetas. Franciele, diga. Franciele. Não tá, Helena? Eu acho A que foi a Gracinha Gracinha, levantou a foi a mão. Gracinha que ergueu a mão. É Gracinha. Eu deixei ele chamar, mas Franciela, acho que ela só tinha saído e voltou. Voltou. Tá certo, então vamos, Helena. Eu não dizendo que eu sou perfeita jamais, né? Estou tentando, estou em busca da perfeição. Mas em todos os meus desdobramentos, inclusive, assim que eu comecei sem saber o que era espiritismo, sem saber nada, porque eu não tinha noção de nada, eu não tinha estudo, eu não tinha nada, porque na época eu ainda morava aqui. E então eu tinha pressentimentos, eu tinha desdobramento, eu tinha premonições, enfim, regressões, tudo dormindo. Né? E tudo eu lembro minuciosamente. Se me pedirem para... Agora você conta quando você foi... uma das vezes que você foi assim que você começou, uma das vezes, gente, eu fui numa loja, foi uma amiga minha que me levou, ela tinha recém-desencarnado, eu previ o desencarne dela, só que eu não sabia que era ela, né? Eu previ que ia acontecer um acidente com o namorado dela de moto, e que a pessoa que ia atrás não se levantava. Pedi a eles para que não andasse de moto, pelo menos por uns 20 dias, eu achando que, se não andasse de moto, talvez evitasse, né? Aí ele até me chamou de Nostradamus. Aí, então, na semana seguinte, eles pegaram a moto, saíram, vieram aqui em casa, ficaram até tarde da noite conversando e tudo, e saíram, né? E, de repente, na volta de onde eles estavam, eles foram num restaurante, sei lá, na volta onde eles estavam, um carro bateu na traseira da moto, o mesmo voo que ele deu, ela deu, mas ela já não se levantou, né? E ele ficou como se nunca tivesse tido um acidente. Logo em seguida, ele me ligou para dizer, né, do desencarne dela. Então, ela passou, então, a vir me mostrar, como se não quisesse ficar lá sozinha, porque a gente era muito ligada mesmo. E me levava, era aquela coisa toda. E eu andei numa loja, é isso que eu quero chegar. Fora as outras coisas que ela me levou. Isso aí é um dos detalhes, que se eu for contar a história, a gente passa o dia. Aí, então, eu passo mais de mês. Aí, então, eu entrei numa loja que, quando for me passado lá no plano, quando a gente desencarna, a gente passa por... como se a gente fosse uma... Não é quando a gente desencarna, não. É quando a gente vai fazer uma visita, que no meu caso eu estava visitando, né? E aí eu passei por uma loja, tive que deixar aquela veste, a veste da mortalha, aquela coisa toda, tive que deixar na porta. Logo em seguida, o piso era como se fosse espelho. As recepcionistas dessa loja, uma perfeição de anjos, todas numa simpatia, e oferecia. A gente usa o que a gente costumava usar na Terra, tipo, se gostava de andar de salto, se gostava de andar, enfim, era de acordo com o seu gosto, né? A gente escolhia o nosso gosto. E assim foi feito, e eu andei tudo. Mas aí, quando eu lembrava do horário, que eu tinha obrigações aqui, que na época eu estudava, eu dizia, que hora é? Tal hora. Ah, mas eu preciso voltar, que eu preciso ir para a escola. E assim se dava, e eu voltava. Mas ela não desistiu por muitos e muitos tempos, né? E eu tive essa gigantesca experiência, tenho essa experiência de sempre ir nas colônias, né? Nesse meu amigo, nesse velhinho, que ele veio para dizer da esposa dele, da velhinha, que ia cair, a colônia dele é até uma das mais recentes lá no plano espiritual. Ela é de andares,
e ela é cercada de águas. Para a pessoa adentrar como se fosse um condomínio, teria que chegar lá de barco, né? Não podia chegar andando, teria que chegar de barco. E ele se apresentava junto com um rapazinho novinho, como eu já falei também, com a camisa rosa bebê. Então, eu lembro de detalhes de tudo, 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 do que já passei, das minhas desdobramentos, de tudo. Ok. Franciele, você quer falar alguma coisa? Acho que Dona Isa quer falar, ela levantou o dedo Oi. ali. E eu quero cumprimentar a Isa Garcia, que até agora ela está ali caladinha, esperando ela aparecer. Bom dia, minha irmã. Paz com Bom dia. Jesus. Eu gostaria de dizer uma diferença básica assim, entre médium de pressentimento e médium profético, é que o pressentimento é mais ligado à pessoa, é mais individual. E o profético é de uma forma geral para benefício Exatamente. da humanidade. É isso mesmo. Só essa Exatamente, diferença exatamente. sutil. Mas é assim, Isa. Realmente é isso aí que você está falando. Olha, quando a gente pega na pergunta 64, os médios são inspirados, os profetas são inspirados. O que é uma inspiração? Você ama a Deus realmente. Existem muitos ensinamentos que diz que a parte profética, antigamente, né, Daniel, Jeremias e tantos outros, ele sonhava e no outro dia seguinte ele lembrava do sonho que transferia. Mas, por eles, naquele tempo, tinha esse processo, mas também poderia acontecer isso normalmente ele no estado de vigília, porque é uma inspiração do médium de um espírito que está em a mediunidade inspirada por um médium, o espírito chega através dele e dá aquela informação. Então, só não é a questão do sonho, como a Amadeus falou. Existe a questão que a espiritualidade diz, que nós se encontramos com nossos anjos guardiões quando nós temos condições, porque muitas vezes nós queremos, eles não têm condições de chegar até nós. Por quê? Por causa da nossa vibração. Mas eles se aproximam querendo nos inspirar, nos ensinar, nos dizer o que é que nós podemos fazer para melhorar o nosso progresso. Então, tudo isso acontece. Então, o médium, o profético, se você pegar do 17 do Velho Testamento, só 5 deles foi que trouxeram muitas boas mensagens maravilhosas, né? O Daniel, eles, ele, são 5, vou lembrar agora, está até olhando para ver se chegava, mas tem, no nosso dia a dia, também tem aqueles espíritos que tem, como eu já falei aqui, tem a questão profética. Ele prevê o nosso futuro. E assim, isso é normal, isso é um tipo de mediunidade. Vamos dizer assim, no livro de André Luiz, eu achei muito interessante que ele estava tentando localizar uma pessoa. André Luiz disse, meu amigo, você, você pode localizar na hora. Eu disse, sei, mas o caminho não é esse. Por quê? Porque ele sabia onde aquele espírito estava, mas ele tinha de ir pela a lei normal da natureza e em busca dele. Então, o único que tem aquela condição de disseminação onde está Deus é Deus nosso Pai e a espiritualidade, a espiritualidade amiga. Você sabe que, acho muito interessante que um menino falou na live, que ele disse que se você quiser comer uma pizza, você vai aqui no Google, diz qual é a pizzaria mais próxima da sua casa. Poxa vida, o Google sabe onde eu moro, Deus não vai saber onde nós moramos? Aí é que tá. Se você quiser pegar uma pizza para a nossa coisa, só chegar aqui e dizer, o Google vai dizer qual a pizzaria mais próxima, o tempo que você vai gastar, tudo. É o Google.
Mas a gente tem o nosso Pai, que está onipresente com nós. E esse daí ele sabe, que todos nós somos seus filhos e tem a espiritualidade amiga, que é, quando encontramos na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um exército, né? Todos nós somos comandados por ele. Isso tem uma introdução clássica do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo, Amadeus? Certíssimo, seu menino. Aí vamos Alguma passar para a coisa, dona gente? Graci. Vamos para a dona Graci. Muito bem. Médios sonambúlicos ou sonâmbulos. Os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Olha, tem o estático também, etc., mas vamos logo no sonambúlico. Sonambulismo é um estágio que o médium atinge. É importante a gente distinguir isso. Veja bem, o próprio espírito entra num transe e adquire as suas condições de espírito livre, ou seja, a alma, sujeito encarnado, a alma, entra naquele transe que pode ser induzido ou natural, o sujeito treina isso e ele faz ele mesmo, e aí ele entra naquele transe e adquire as condições de espírito desencarnado. Claro que no seu nível de evolução. E aí ele passa a utilizar o próprio corpo como se fosse numa psicografia, ou melhor, numa psicofonia ou numa psicografia, num fenômeno denominado incorporação. É interessante porque é ele que utiliza o próprio corpo, mas agora com recursos muito mais depurados, muito mais elevados na condição espiritual. Um médio estático são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que merecem inteira confiança. Ou seja, são um tipo de médios que são mais fáceis à influenciação por parte de irmãos espirituais. Eles são pensadores, a cabeça deles fica lá idealizando mil coisas, e talvez até pelo desconhecimento, por falta de proteção, por falta de amparo de amigos espirituais, que ele não construiu essas amizades, aí ele se torna uma presa fácil para ser influenciado. Agora, quando se trata de um médium trabalhador na causa do Mestre Jesus, quando se trata de uma pessoa voltada para a prática do bem, a importância que ele passa a desempenhar, passa a ter diante dos amigos espirituais, ele recebe assistência. Então, em vez de ele ser influenciado negativamente por algum espírito perturbador, ele passa a ser influenciado por bons espíritos, porque ele tem facilidade de imaginar, de idealizar essas coisas. Por isso, estático. Ok, senhor Renato? Vamos passar aqui para a HC, Helena, depois. Voltou, dona Helena. Eu não sei não, viu? Eu aqui bem tranquila, até admirando muito a fala de Amadeu. Aí ele vem comigo. Mas alguém não quer falar nada? Lula? Vamos passar Omar. Eu Isa. estou aprendendo muito. Não tenho nenhuma Olha experiência, aí. mas agradeço a vocês as explicações, os ensinamentos, que está ótimo. Muito obrigada. Aqui. Eu corroboro isso. Eu acho que está ótimo e a gente, com Omar, esses mestres, a gente realmente fica com pouca dúvida. já ia passar a E palavra o texto para é você. claro. Já ia Somos passar a Somos palavra para você. aprendizes. Eu queria fazer uma pergunta. Somos aprendizes. A gente já foi dito aqui, na nossa sala, que quando a gente dorme, o nosso espírito ele sai, justamente vai fazer o trabalho dele. A pergunta é a seguinte: lá em São José do Capeste, tem uma senhora, já passou por Eteterno, ela era muito de idade na época, e Lula deve lembrar da dona do hotel, de um dos hotéis lá, dona Neuza. Essa mulher, ela trabalhava lá
Macunzinha. E ela morava num bairro chamado Bairro Paraíba. Atravessa o rio Jacu e Paraíba, Lula também sabe. E Dona Zefa, que era o nome dela, Zefa do Campo, ela tinha uma filha, é, vamos dizer assim, ignorantes, não estudaram nem ela, nem a filha. E lá no município de Serrinha, que faz divisa com São José do Campestre, tinha uma fazenda, tinha, não tem ainda, de propriedade de uma família Barbalho, que é muito conhecida aqui na região de Canguaretama, como político. E tinha Paulo Barbalho, que E era o Santo Antônio também, região de Santo Antônio. exatamente. Eles tinham fazenda ali em torno de Campestre. E Paulo Barbalho, ele costumava atirar a cesta, né? Depois do almoço ele dormia. E então essa menina, como no linguajar popular, manifestou-se. A garota, né? Como eu falei, eles ignorantes, assim, não tinham estudo nem nada, e falar sobre espiritismo naquela época, nem a gente que tinha o curso primário sabia avaliar uma criatura dessa. Então, ele, na hora do sono, da sesta, ele saía e incorporava nessa menina. E ela mudava a voz, tudo, e a dona Zefa, ela disse que uma coisa estranha estava acontecendo com a filha dela e disse o nome. Ela também não conhecia o Paulo Barbalho. Eu pergunto, é possível isso? Vai responder, Porque, Renato? porque não havia nem condição dessa garota inventar, porque ela não conhecia. Nem a mãe sabia quem era Paulo Barbalho, e muito menos ela. E era uma garota acho que não tinha nem 15 anos ainda. Eu nunca me esqueci disso. Isso foi mais ou menos em 1970, por aí. Quer responder, Renato? Diga, Eu queria Amadeu, saber. depois eu falo. Veja Dona bem. Isa levantou a mão. Amadeu já com tudo na ponta da agulha, hein, Martim? Mas Isa está aí, pode falar também. Eu gostaria de perguntar somente o que caracterizava o Paulo Barbalho, que dormia naquela hora e com a fala da menina. Porque Paulo Barbalho, existe N Paulo Barbalho, Paulo Barbalhos, né? E aí, se havia uma identificação, porque a gente sabe que existe comunicação entre pessoas vivas, isso a gente sabe que acontece. Mas a identificação ocorria como? Olha, eu acredito que nem ela sabia, nem a própria mãe sabia. Agora, o Paulo Barbalho, ele ia muito lá no município de São José do Campestre, que ele era político, e na época, eu não sei se ele já tinha terminado o mandato de deputado, ele foi deputado estadual, e era fazendeiro lá, inclusive, eu trabalhava no órgão que dava assistência a uma cooperativa, e a família dele, ele, os irmãos, eram associados dessa cooperativa. Então ele ia muito lá na cidade de São José do Campestre. Mas eu tenho certeza, como nem a mãe, nem essa garota conhecia ele. Não tinha conhecimento de quem ele era, nada. Deixa eu complementar, que eu acho que a dúvida da Isa. Quem foi que identificou que era o Paulo Barbalho, se ela não conhecia? A mãe dela disse que ele se pronunciou. Se identificou como O sendo espírito Paulo se Barbalho? identificou. Certo. Exatamente. Essa era a minha dúvida. Se identificou como Paulo Barbalho, como político, disse tudo que fazia da vida dele, de modo a se qualificar mesmo? Sim, porque o único Paulo Barbalho que frequentava lá esse hotel que a dona Zefa, que era a mãe da garota, trabalhava, era ele. Essa família Barbalho eram vários, mas o Paulo Barbalho ele ia muito lá na cidade por conta dele ser político. Eis a questão: será que uma entidade desencarnada não poderia também estar se passando por ele? Vamos debulhar? Aí eu não sei. Vamos debulhar. Veja bem. Primeiro, a manifestação de pessoas encarnadas é uma coisa comum.
Mas vamos primeiro tratar dessa questão da emancipação. Eu vou me fazer entender por 2 exemplos. Já contei aqui, vou apenas recapitular para quem ainda não viu. Hoje nós fazemos o nosso evangelho, eu e Dona Ana, nós fazemos o nosso evangelho à noite, nos domingos, às 19 horas. Mas já é uma época que nós fazíamos o evangelho pela manhã. E Dona Ana sentava aqui à mesa, e aí era sentando e apagando, mas aquilo me gerava uma contrariedade impossível, porque eu achava que era um desrespeito, enquanto eu ficava vibrando, fazendo leitura, buscando comentar o texto e tal, ela estava viajando. Eu digo, Ana, eu estou aqui, estou ouvindo tudo, mas aquilo me chateava. Até que um dia, Dona Ana, quando terminou o evangelho, ela disse, eu fui visitar Santos. Santos era o presidente da casa, onde eu iniciei lá em Recife, e ela trabalhou lá bem muito antes de mim. Uma criatura boníssima. Você foi visitar Santos? Fui. Fui lá, conversei com ele, falei com ele, perguntei por Otília, e Otília era a esposa dele. E ele disse que Otília estava no centro, que era domingo pela manhã, certamente estava havendo campanha do Quilo, tudo bem. Isso foi no domingo. Na sexta-feira, nós recebemos a carta ele agradecendo a visita de Ana. Deu para entender a autenticidade? No domingo ela esteve lá, na sexta-feira recebemos a carta, ele conversou com ela, viu ela, falou com ela e agradeceu a visita dela. Ele sabia que ela estava em desdobramento. Então, a autenticidade. Um outro caso que nos parece relevante, eu dirigia lá no Bezerra de Menezes um grupo de estudo de educação da mediunidade e aprofundamento, com Nilo Emerenciano e João e Chico, meu Deus, o Chiquinho, que tem um armazém aqui na cidade satélite. Nós dirigimos um grupo de estudo e prática mediúnica. Eu decidi, nós estávamos naquele módulo do Livro dos Médiuns, das evocações. Então, vou fazer evocações. Aí avisou, olha, na próxima sessão, na próxima reunião, nós vamos fazer evocações. Muito bem. Eu selecionei 4 pessoas para serem evocadas. 2 irmãos espirituais, eu precisava conversar com 2, precisava conversar com o irmão Cecílio e com o fundador do Humberto de Campos. Eu evoquei os 2, eles vieram, eu conversei, tirei minhas dúvidas com relação aos trabalhos da casa e evoquei 2 pessoas encarnadas. Evoquei Dona Ana, que estava em casa, e evoquei uma aluna, eu acho que ela ainda deve trabalhar lá no centro, ela perdeu a visão, um glaucoma, consegue. Continuou estudando e se tornou, me parece, expositora do Evangelho. Eu evoquei ela. Aí vem o bonito da história. Dona Ana esteve lá, foi vista, e quando eu cheguei em casa, perguntei, Ana, você teve alguma lembrança do... Você tem lembrança de você estudando lá? Aquela coisa assim, ela foi lá, viu todo mundo e veio embora. Ela não ficou, ela não se manifestou, mas ela foi vista e ela confirmou que esteve lá. Mas a irmã, ela chegou, incorporou numa médio lá a incorporação, cumprimentou todos os integrantes do grupo nominalmente, que ela estudava lá no grupo. Ela estudava no grupo. Não estava nesse dia, mas ela estudou. E aí ela cumprimentou individualmente cada um que estava presente, o que demonstra a autenticidade do fenômeno da emancipação, que é perfeitamente possível e normal, natural, até alguém encarnado ser evocado ou involuntariamente e se manifestar numa atividade mediúnica, ou aproveitar a oportunidade de um médium e se fazer presente através daquele médium. Acho que é perfeitamente natural. Ok? Vamos assim. Pronto, você chegou também onde eu queria, até isso também. De vez em quando eu me vejo no Bezerra, né? Mas antes mesmo de eu estar aqui, ainda morando aí, eu sempre
fiz acontecia isso aí, né? De eu ir lá e tudo, só em espírito, e as pessoas perguntarem a mim, mulher, eu te vi aqui, não sei o quê, tu passou por mim, não falou comigo. Aí eu fui, olhei para Eu ela. já te vi lá. Olha aí. Aí, então, acontece muito, e a gente ir, a gente fazer, a gente acontecer mesmo, de a gente resolver até as coisas, né? Isso é fazer como o tiro lipa, o tiro não sei o que, é fantástico. É uma coisa assim que eu não tenho palavras, é em tudo que me acontece, de experiências, que em tudo tem um pouquinho, é incrível, eu não sei se o que é, não sei qual o porquê, qual o motivo, eu não sei, mas de tudo eu tenho um pouquinho. E é nítido, não é surreal, não é coisas que a gente não é imaginário. Alguém levantou a mão? Quem foi? Alguma coisa? Alguém quer falar? Então vamos lá. Eu vou colocar a posição do médio sonâmbulo e o estado. Olha, o sonambulismo é uma questão muito interessante e com uma responsabilidade muito grande daqueles que convivem com aquela pessoa que é sonâmbula. Nos anos de 82, 83, de 83, acho que 83, 84, foi essa faixa. Não, a data não importa. Nós fazíamos visita ali em Igapó, na penitenciária João Chaves. E lá nós encontrávamos aquelas pessoas, aqueles presidiários, aqueles que tinham uma boa conduta, eles eram livres e participavam das nossas reuniões. Como assim? A gente ia, falava com a assistente social, e no sábado à tarde, uma vez por mês, nós íamos e entrávamos na sala, tinha uma sala lá separada, para esse tipo de trabalho, de evangelização, qualquer tipo de trabalho. Então, tinha um amigo nosso que encontrou-se com um rapaz, e perguntou o que é que, o que aquele tinha acontecido. Era uma pessoa que estava ali, tinha acontecido. Disse, eu até hoje ainda não sei, porque à noite, eu não sei o que está acontecendo, quando eu voltei a ser, eu tinha matado uma pessoa. Olha como são as situações. O que aconteceu, como foi definido o que aconteceu? O sonambulismo. O sonambulismo é aquela condição, se existe mediunidade, existe espírito. E tem espírito que influencia outro espírito, através do processo de espírito para espírito, que são de desencarnado para desencarnado. Os espíritos têm condições de envolver o espírito e fazer que ele pegue seu corpo material, que está no descanso normal. Se ele ter conhecimento de causa, ele se levantar e sair, e andar. É por isso que muita gente diz que, já tem certas pessoas que dizem que a pessoa que mora em apartamento, ele pode ter cuidado, fechar sempre a janela, porque pode acontecer de uma pessoa de casa, de um ente querido, ser sonâmbulo, se souber que ele tem o sonambulismo, que o mais simples é aquele que a gente se levanta da cama e fica andando por dentro de casa. Então, vai, anda dentro de casa e volta para a cama normal. E diz que tem que fechar as portas porque ele pode chegar na janela, se o espírito que estiver ao lado dele influenciando, ele pode jogar aquela pessoa, aquele médium, aquela criança, aquele jovem, no estado de sonâmbulo, cair lá de cima. Tem alguns médicos, tem algumas pessoas que isso acontece muito, eu já escutei isso, quando eu tenho uma certa idade, que a pessoa sai de casa, abre a porta, sai, faz as coisas e volta para casa, não, volta para a cama normal.
No outro dia acorda e não sabe o que aconteceu. Então, pode acontecer que você pode, dentro de uma certa circunstância, você viver aquela condição de sair de casa, olhar, vir, e depois voltar para casa, sonâmbulo, se ninguém vê, se ninguém viu, e ele passar por esse processo. Isso é o estado de sonâmbulo. Isso aí é uma realidade. Você pode acontecer tudo isso. Não é a emancipação do espírito em si, mas sim o envolvimento do espírito sobre aquele espírito que manipula para que ele possa usar o corpo material e sair e fazer o que acontecer. Então, pode acontecer. No caso de São Antônio, pode ter acontecido no interior do estado, um processo, de aquela pessoa sair e voltar e viver, acontecer as coisas, e daí voltar a dormir no outro dia, não sabe o que aconteceu, porque estava no estado energizado, com a energia suficiente para não aprender, para não saber o que está acontecendo. Então, isso é o sonambulismo. Você pode chegar teve uma pessoa chegou e disse que o sonambulismo é interessante. Uma vez que a pessoa saía da cama, ia na geladeira, comia e voltava, e no outro dia, quando olhava na geladeira, não tinha coisa. O que aconteceu? O que aconteceu? A pessoa que era sonâmbula, o espírito envolveu ele, foi lá comer e voltou na cama. Voltou para a cama, direto, foi dormir. O espírito que estava evoluindo, está tentando, estava com fome, o espírito que está envolvendo o espírito que está dormindo, envolveu e foi comer. Porque é o seguinte, a gente encontra nos temas do Luiz que os espíritos fazem muitas coisas que é muito interessante. Leva uma pessoa para... a pessoa está fazendo certas coisas, ele gosta que aquela pessoa faça para ele sentir o gosto. A bebida, ele vai sentir o gosto da bebida, por a capacidade de transmissão do médium, da mediunidade daquela pessoa. Os espíritos se aproximam dos médios para quê? Para envolver, sentir o gosto da coisa. Amadeus fala sempre desse fato. Então, o sonambulismo é essa parte. É, no caso, ficava andando dentro de casa. Aí meu irmão pegava e dizia, para a cama. Aí eu ia voltar para a cama. Ele dizia que eu estava andando. Aí mamãe dizia, se ele estiver dormindo, se ele tiver sonambulismo, andando no meio da casa, não acorde ele, que ele pode morrer. Isso era antigamente. Acontecia isso. Então, quer dizer, Renato voltava para a cama, e daí continuava o seu sono. No outro dia, meu irmão disse, você estava andando dentro de casa. O que é isso? Sonambulismo. É o envolvimento de um corpo, de um espírito, através de tudo, fazendo que aquele espírito use seu corpo para se movimentar, fazer alguma coisa. Isso aí você pode chegar... tem uma questão do interior que o espírito, um primo saiu ia para o curral no interior, naquele tempo, nos anos 70, ia para o curral, dar de comer aos animais, isso, aquilo, outro, depois voltar para a cama. Isso pode acontecer. O sonambulismo entra graus de concepção e recebimento de energia. Isso daí. O estático é o seguinte, esse daqui a pessoa entra no estado que não sabe o que aconteceu. Eu tenho um amigo nosso, o nosso amigo da Paraíba, o grande poeta, ele disse que entra em estático e fez uma grande música sobre a Nossa Senhora. Ele disse que entrou numa situação tão grande que... Aí ele não foi um espírito zombeteiro, o espírito, como diz aqui, zombeteiro, não é evangelizado, foi um espírito evangelizado que ele, naquele momento, ele envolveu. Então, são esses dois fatos diferenciados um do outro. Um entra, não sabe o que está acontecendo no momento, certo? E os amigos espirituais lhe envolvem para que eles possam fazer alguma coisa. Ele fez uma sobre Nossa Senhora, é muito bonito. O Melânio Amadeus, Melânio Maia,
Se você colocar no YouTube, tem Melano Maia, poeta paraibano, nosso amigão, Conheço. nosso Nosso amigo, amigo. tá certo? Então é isso. Então, meus amigos, é mais ou menos isso que nós entendemos sobre o sonambulismo. Se não tiver o caso de Lula e de Sival, pode ter acontecido um desses casos, sabe, Sival? O entendimento, ela ter conversado normal, e ele pensar que ela era ela e acabou, está tudo normal, ela estava naquele processo, e conversou com ele e acabou, ela voltou e acabou, ninguém sabe. Ela não sabe que conversou com ele, nem nada. O movimento é esse. Vocês lembram aquele caso que eu falei da minha sobrinha que foi me visitar em Natal? Aliás, muitos, né? Era muita gente nesse dia, e era colchonete no chão, e era muita gente. Não sei se vocês lembram. E na época eu tinha a minha TV da sala, que ainda era de tubo, e que ela é sonambólica mesmo. Isso aí a gente sabe, todo mundo sabe. Tanto é que lá na casa dela, quando ela era solteira, né, que morava com os pais, dormiam de porta fechada, tirando a chave, porque ela já foi pega várias vezes na rua andando. Deus sabe o destino que ela ia ter, até encontrar gente conhecida e voltar ela para casa. Mas nesse dia que eles foram me visitar em Natal, e era muita gente, e era gente dormindo nos colchão no chão, outros no sofá, e assim vai. E ela simplesmente pegou, não sei como ela pegou aquela televisão de tubo e ia jogando na cabeça de outra que estava deitada, da irmã dela. A sorte foi que alguém me tocou e eu acordei no momento que eu peguei a televisão. Não sei nem como eu peguei essa televisão também. E coloquei ela no lugar, né? E voltei ela para a cama. É bem interessante essas coisas aí. Helena e Simval e os demais irmãos. A informação de Renato é precisa, é cirúrgica, mas a informação de Helena, ela nos possibilita avaliar duas situações. O médio sonambúlico natural, ele mesmo entra no transe e age utilizando o próprio corpo. E o médio sonambúlico, o mediúnico, que é aquele transe onde o espírito influencia. É provável que, nesse momento que ela ia jogar a TV na cabeça da outra, ela esteve sendo influenciada por um inimigo. Ou ela podia perfeitamente, no estágio de sonambulismo, ela perceber a animosidade que teve com a outra e querer jogar a TV em cima dela. Mas duas situações ficam claras. Uma, o sonambulismo natural, que é provocado pelo próprio médium, utilizando o próprio corpo, e a outra situação, essa que Renato deu vários exemplos, onde há influenciação do irmão espiritual, e aí passa a ser sonambulismo mediúnico. Ok? Porque realmente, Amadeus, nós estamos conversando aqui sobre médio sonâmbulo, certo? Se existe mediunidade, se existe o médio, existe a atuação espiritual. De qualquer maneira, nós entendemos que existe a influência, como ele diz aqui, são assistidos pelos espíritos. Vai depender da sua condição mediúnica, do sonambulismo que é uma mediunidade que você tem, se ela for muito ostensiva ou não. Então, tudo isso influencia na condição da comunicação, ou do processo que acontece sobre o sonambulismo. É mais ou menos por aí. É só um complemento. No capítulo 23, se não estou enganado, parece que é 23 de O Livro dos Médios, nós vamos já chegar lá, Renato. Certo. Nós estamos já próximo dessa passagem. Tem um jovem sonambúlico que ele está sendo objeto de uma experiência por um médico. O médico usa aquele jovem para fazer experiências sobre sonambulismo. Então, o médium, o sonambúlico, ele vê o paciente e descreve a doença. E aí, certa vez, tem um paciente lá deitado, o médico pergunta, o que é que você está vendo? Ele está vendo isso, descreve a doença. E o remédio? Eles estão, quem passa o remédio é o doutor. É o doutor. Quem passa o remédio é o doutor. Então, ele, no momento da observação, ele é um sonambúlico
natural. Mas no momento que o médico intervém para passar o remédio, passa a ser sonambulismo mediúnico. Toda vez que a participação do espírito numa atividade é mediunismo. Quando não há espírito, é individualidade. Amadeus, nós temos que entender que nós nunca estamos só. Sempre tem uma assistência espiritual em nós, sobre nós. Sem dúvida nenhuma, por isso Renato. Que se fala nessa questão. Mas veja bem, Renato, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a assistência pode ser ostensiva ou não. Se é uma assistência ostensiva e o espírito participa do fenômeno, é mediúnico. Mas mesmo tendo uma assistência que com certeza tem, se não há intervenção do espírito, é natural. É um fenômeno natural. Está lá no livro dos médios. Mas vamos em frente em nome de Jesus? Vamos. Já dá para mais um 97. Muito bem. Médios, pintores ou desenhistas. Os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médios que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o mais atrasado estudante. Os espíritos levianos se comprazem em imitar, na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos médios desenhistas que espíritos levianos induziram a fazer coisas mais ridículas. Então, recapitulando lá atrás. Nós temos aí duas situações, mais uma vez. Você tem um médio pintor que trabalha sobre a influência do irmão espiritual. Aí você tem... esqueci o nome dela, que vinha aí para os congressos da doutora Messa, que ela pintava, fazia aqueles quadros consoladores, destinados às pessoas diretamente, era direcionado. Mariluza. Mariluza, exatamente. Obrigado, memória boa. Então, Mariluza trazia mensagens confortadoras, consoladoras, para os irmãos que estavam lá presenciando o trabalho. Agora, você tem os pintores ou desenhistas que são naturais. Nesse caso, a gente vai lá em Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando nós temos uma encarnação e voltamos para o mundo espiritual, por merecimento, podemos ter lembranças mais acentuadas daquilo que nós exercemos na última das encarnações anteriores. E aí, no caso do desenhista e pintor, eu posso estar numa encarnação agora, mas eu ter lembranças acentuadas do que eu fui lá no passado. E isso aflora em momentos de concentração, com auxílio da espiritualidade, mas eu sou o pintor. O trabalho é meu, apenas a minha memória é aquecida para que eu lembre dos fatos. Já eu traduzo a pintura ou o desenho. Eu, fulano de tal, pintor ou desenhista. No outro caso, é um médium que vai trabalhar sobre a influência do irmão espiritual. Ok? Renato Martins. Vamos passar para o nosso amigo Omar. Alguma coisa, Omar? Eu acho que está bem claro aí. Faça Tá bem claro. adiantado da hora, eu me abstenho de comentários. É uma polidez, é um gentleman, né? Diga aí, Isa. Nada a acrescentar. Então, vamos passar para a Helena. Sobrou, Helena. Vou fazer igual a todo mundo, também muito bem comentado por vocês. Mais nada a acrescentar. Se quiser até passar para os demais. Tá certo. Tem Isabel, né? Que ela podia dizer alguma coisa. Exatamente, bem caladinha. Caladinha só aprendendo, tá muito bom, viu? Eu adoro. Obrigada mais uma vez, que realmente
Estou aqui aprendendo com os mestres. Eu não escutei hoje a voz da Nilma. Nilma, foi Às mesmo. vezes, gente, ela fica com um gêmeozinho em cima dela, deitada em cima dela, só assistindo, porque não pode falar, que senão eles acordam. Meu mesmo. Deus. Tá certo. Olha, é o seguinte, os médios pintores ou desenhistas são médios envolvidos pelos espíritos. Só que, muitas vezes, nós temos de entender que devemos analisar o tipo de desenho ou da pintura. Porque não é a questão de você desenhar ou não desenhar. Também existem dois casos que nós devemos analisar. A pessoa, como o próprio Amadeus falou, que pode ser um espírito que diz que é um grande espírito desenhista, e não seja. Então, nós vamos analisar a comunicação e vamos analisar também a pintura ou o desenho, tá certo? Para quê? Para que não venhamos errar. Casos, é a mesma coisa daquele livro do Parnaso, que sempre eu falo aqui, dos Parnasos, a leitura, tá certo? A leitura, tem que fazer uma leitura sobre a mensagem que foi dada. Uma certa vez, Divaldo disse que, eu não sei o motivo que ele falou, porque isso depende muito do médium. Ele disse que existem muitos pintores da antiguidade que hoje não sabem pintar mais. Por quê? Porque pega um médium que tem a mediunidade, e essa mediunidade não tem a condição de um grande pintor fazer uma grande tela, podemos dizer assim, fazer um grande desenho, né? Porque existe a influência das duas partes. Você pega um grande pintor e pega uma pessoa que nunca desenhou. Normalmente, eles vão ter que, primeiro, ter de entrar num estágio de aprimoramento, porque o médium, ele tem os músculos das mãos, eles estão muito rígidos para eles. Eles tem que ter um bom instrumento para trabalhar. Então, isso daí é muito interessante e analisar. Por exemplo, um médico pode chegar aqui e dizer que é fulano de tal, espírito fulano de tal, um grande desejo do passado, e não seja ele. Quer dizer, tem que ter uma análise profunda daquilo que nós estamos trabalhando. Mas, é por isso que nós temos sempre entrar em prece, sempre buscar, na melhor maneira possível, a nossa condição e como transmitir essa mensagem que é muito bonita, tá certo? Então, coisas que nós devemos observar. Nossa irmã Agraciela. Eu disse que eu não tinha nada a comentar, mas, ao mesmo tempo, até a gente já comentou aqui, eu lembrando de Luiz Gasparetto, né, que foi um grande, que fazia uma grande apicultura, como é que chama? Litografia. Esse nome. Esse nome aí. Aí, então, eu ia dizer apicultor, não sei por quê. Aí, então, ele no início, ele era bem usado, vinha as coisas boas, né? Aquela coisa, ele estava de início, estava com os pensamentos bons, com a intenção boa, então tudo juntava, né? Quando, de repente, começou a ver o lado já do crescimento, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, e já não era mais, quando não era ele sozinho, era ele com os zombeteiros, né? Aí acabou o quê? Ficou aquela mistura e, enfim, o negócio desandou por conta disso aí. Tanto ele como Zíbia. Porque é tipo negócio, você é um médico de alta potencialidade, o que acontece? A espiritualidade não evangelizada vai fazer que você caia. E você ele não tiveram, não sei, nós não podemos aqui dizer a situação dele, só que houve uma decadência muito grande na
na sua condição mediúnica. É por isso que Chico, o Divaldo e tantos outros espíritos, médios que realmente uns trabalham e conseguem superar todos os seus obstáculos. E conseguem superar bem e terminar a sua vida como um bom médium. Mas tem uns que chegam à decadência. E sempre é orar, vigiar para não cair em tentação. Então, são coisas que nós devemos entrar nessa sintonia. Sempre uma prece, sempre algo que venha trazer, analisar. Sempre é a forma mais decente e ter aí o bom senso, como nosso amigo Kardec. É por aí, né, gente? Alguma coisa Ou mais. melhor, filtrar, né? Ter sempre em mente Analisar. a orientação de João, observar se o espírito é de Deus. Aí compara um médium a um instrumento musical. Se o instrumento estiver quebrado ou desafinado, não vai haver harmonia. A sonoridade vai ser estapafúrdia. Mas um médium afinado, um médium consciente, consciencioso, um instrumento de Deus, o Espírito de Deus, ele vai, a exemplo de um bom instrumento, ele vai nos proporcionar grande harmonia. Mas vamos agora ao nosso encerramento, porque estamos aí no Sim, você está adiantado. em Pix, aí tem uma das melhores apiculturas do Nordeste, viu? Por Criação isso de que abelha. o termo veio. Aqui, quando você vai, meu irmão é apicultor. Meu irmão é um dos apicultores. E quando aqui você vai entrando no centro aqui de Pix, tem o nome. Bem-vindo à capital do mel. Ah, coisa boa. Muito bem, mas vamos sair da capital do mel e vamos lá para o Canadá. Vamos falar com a dona Isa Garcia para fazer os nossos agradecimentos em nome de Jesus. Você está no Canadá, não está, Isa? É o microfone, Isa. Está o microfone fechado. Estou sim, mas tinha sido definido outra pessoa para fazer a prece final. Não, foi escolhido primeiro e segundo e o final ficou para ser definido depois. Então tá certo. Tá certo? Então vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, mestre querido, aqui estamos, Senhor, mais uma vez a agradecer-te pela oportunidade de estudar a mediunidade. Mediunidade essa que é uma possibilidade orgânica, todos nós a possuímos e todos nós devemos estudá-la a fim de a utilizarmos bem. Sabemos que podemos ser utilizados por espíritos levianos, brincalhões, espíritos também evoluídos, que através dos estudos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós possamos ser médiuns, construtores do bem, mediadores do amor e da paz. E que nesse momento, através dos nossos pensamentos, do nosso agradecimento, cheguem a todos os necessitados, onde quer que estejam. Quaisquer que sejam essas necessidades, chegue Jesus e seus medianeiros a auxiliá-los e a sanar suas feridas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Tentações que vêm do mundo de fora, mas tentações que estão guardadas intimamente conosco e que nós, sem buscar conhecê-las, nós a executamos diariamente. Então, que nós possamos nos conhecer, que nós possamos vivenciar o Evangelho
e que sejamos felizes e saudáveis. Muita paz. Bom dia, Brasil! Bom dia para dia! vocês. E Bom assim dia para seja. todos. Obrigada pela oportunidade. Esses ensinamentos de hoje.